Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 22, 23 do livro Lembranças que o Vento Traz. Mas, como sempre, eu peço já que você deixe seu apoio. E, se possível, compartilhe, gente. Vão me ajudar a trazer mais inscritos. Me ajudem a fazer o canal crescer. Isso é muito importante para mim. Certo? Se cada um de vocês trazerem um inscrito, o canal dobra. Então, já contando com o apoio e a colaboração de cada um de vocês, eu deixo aqui a minha gratidão. Certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 22. Desde o dia em que Clarissa lhe atirou na face aquela acusação de assassinato, Abílio tornou-se ainda mais frio e esquivo. Evitava a companhia da mulher, e nas ocasiões em que era obrigado a estar junto dela, procurava falar pouco, embora não conseguisse disfarçar um certo ar de angústia e decepção. As refeições passaram a transcorrer praticamente em silêncio, cada qual absorto em seus próprios pensamentos, sem ter muito o que dizer. Como não havia muitas distrações e ninguém andava muito animado para conversar, todos se recolhiam mais cedo, e naquela noite não foi diferente. O vento, que já estava bem forte, de repente começou a soprar com mais intensidade, e em breve uma chuva grossa desabou sobre a terra. Era uma tempestade, com raios luminosos e assustadores, e trovões estourando bem pertinho, estremecendo as paredes. Clarissa já estava quase dormindo quando sentiu que alguém a sacudia. Abriu os olhos vagarosamente e viu Angelina parada a seu lado, tirintando. — Posso ficar com você, Clarissa? Choramingou ela. — Tenho medo. Era sempre assim, quando trovejava. Angelina tinha pavor de tempestades, raios e trovões. O gemido do vento não a assustava, mas aqueles clarões e os estrondos a deixavam apavorada. Abraçada a Clarissa, Angelina logo adormeceu, e Clarissa também voltou a fechar os olhos, dormindo em seguida. Do lado de fora, os trovões começavam a diminuir. Apenas o vento não dava tréguas e continuava seu gemido fúnebre. Por volta das 3 da madrugada, um ruído estranho, como de passos no corredor, fez-se ouvir pela casa. Junto com os passos, um som de choro, vozes que lamentavam e gemiam, gritos abafados, silêncio. Em seu quarto, Luciano despertou e olhou para a mulher, que dormia a sono solto, e resolveu investigar. Sem fazer barulho, levantou-se da cama e acendeu uma vela, saindo para o corredor. Assim que fechou a porta do quarto, uma lufada mais forte do vento apagou a vela, mas ele prosseguiu mesmo assim. A vista, já acostumada a enxergar na escuridão, foi tateando pelas paredes, sem produzir um ruído sequer, e alcançou a escada, descendo vagarosamente. Na sala, forçou mais a vista, buscando identificar as sombras espalhadas pelo chão e as paredes. Não viu nada, mas sentiu uma rajada de vento roçar-lhe a pele e percebeu que a porta da frente estava aberta. Com extremo cuidado, seguiu para lá e estacou abismado. Ao longe, 2 vultos se debatiam na água, subindo e abaixando entre as ondas. O que significava aquilo? De onde estava, não conseguia ver de quem eram, embora tivesse certeza de que havia 2 pessoas dentro do mar. Será que estariam se afogando? Talvez fosse melhor correr para ajudar. Mas algo dentro de Luciano imobilizou, congelando suas pernas e impedindo que se mexesse. Como que hipnotizado, permaneceu apenas olhando, até que um dos vultos, dominando o outro, ergueu-o no colo e saiu com ele da água, partindo em direção à casa. Coração aos pulos, Luciano deu meia volta e correu, derrubando uma jarra de cristal que se encontrava sobre um buffet. O barulho do vidro no chão deu-lhe a certeza de que a jarra havia se partido. Mas Luciano não se deteve, temendo ser descoberto e acusado de estar espionando. Mas que depressa conseguiu voltar ao quarto sem ser visto e abriu a porta rapidamente.
Ouvindo o barulho do trinco, Jerusa abriu os olhos e indagou sonolenta. Luciano, é você? Psiu! Exclamou ele a meia voz. Fique quieta, não diga nada. Ela se calou, e ele se deitou na cama a seu lado. Sem nada entender, Jerusa ainda perguntou. O que foi que aconteceu? Nada, apenas deite-se e finja dormir. O tom de urgência na voz de Luciano causou arrepios em Jerusa, que se virou para o lado, fechou os olhos e fingiu estar dormindo. Por baixo das cobertas, sentia o nervosismo do marido, que não mexia um único músculo. Os dois ficaram paralisados por alguns minutos, até que a porta do quarto se abriu vagarosamente, e Jerusa apertou a vista, com medo até de olhar. O visitante, contudo, não se atreveu a entrar, e foi embora logo em seguida, o que fez com que Luciano e Jerusa respirassem aliviados. A moça estava aterrorizada, e chegou-se mais para perto do marido, sem coragem de lhe perguntar o que havia acontecido. De tão amedrontada, apertou-se bem de encontro ao seu peito, até que acabou adormecendo, somente despertando no dia seguinte, quando o sol já penetrava pela janela. Logo que o dia amanheceu, Luciano contou a Jerusa o que havia se passado na noite anterior, e ela quase desfaleceu. Apesar das conjecturas, nenhum dos dois conseguia imaginar o que realmente havia sucedido. Ao chegarem para o de jejum, os cacos da jarra já haviam sido retirados, e Luciano procurou desviar o olhar, para não chamar a atenção. Tentando aparentar naturalidade, puxou a cadeira para que Jerusa se sentasse e sentou-se a seu lado, servindo-se de uma xícara de café. Passou bem a noite, seu Luciano? Indagou Vicente. Ele levou um susto e olhou para Jerusa discretamente. Até Clarissa estranhou aquela pergunta, mas não disse nada, e Luciano respondeu. Muito bem. E você? Não tão bem. Lamento. Por quê? Retrucou ele agora interessado. Aconteceu alguma coisa? Os olhares de todos encontravam-se cravados nos dois. Ninguém ousava dizer nada, e Vicente prosseguiu. O que aconteceu, se é que aconteceu alguma coisa, não é problema seu, é? E acho mesmo que você não devia ficar espionando por aí. O quê? Tornou Luciano, as faces em fogo. Vicente, cortou Clarissa. O que é isso? Seu irmão sabe do que estou falando, Clarissa, rebateu Vicente, encarando o outro de frente. Todos voltaram os olhos para Luciano, na expectativa de uma resposta, e ele afirmou em tom de desculpa. Eu escutei um barulho na noite passada. Pensei que fosse ladrão e desci para verificar. Pensou mesmo? Continuou Vicente, com uma certa fúria no olhar. Ou será que você não achou que fosse alguma assombração? O ar zombeteiro de Vicente causou imensa irritação em Luciano, que revidou em tom acusador. Tem razão, Vicente. Eu ouvi um ruído e desci para averiguar, mas só o que vi foram 2 vultos na praia. Estranho, não acha? Clarissa olhou para Vicente com uma interrogação no olhar. O rapaz levou a xícara aos lábios e fitou o interlocutor, fuzilando-o com um olhar indefaçável. De repente, Abílio se adiantou e falou. Deixemos isso para lá, seu Luciano. Creio que não esteja mesmo interessado em saber. Todos o olharam interrogativamente, mas foi Vicente quem falou. Deixe que conte ao senhor Luciano o que aconteceu, papai. Ou ele pensará que viu 2 demônios lutando na praia. Abílio sorriu para o filho e objetou. Não creio que isso seja conveniente. O senhor Luciano não tem nada a ver com nossos problemas. Como assim? Interrompeu Clarissa. Não estou entendendo. Abílio lançou um olhar de esguelha para o filho, que continuou. Mas é preciso contar-lhe, meu pai.
Do contrário, sabe-se lá o que o senhor Luciano vai pensar. Pois muito bem. Ontem à noite, meu pai, como já fez tantas e tantas vezes, saiu para a praia no meio da noite, e eu o segui. Chovia muito, e achei imprudente sair com aquele tempo. E graças a Deus que o segui, pois uma onda mais alta por pouco não o leva para o fundo do mar. Havia algo de muito estranho no olhar que pai e filho trocaram, e Vicente se calou em seguida, encarando os demais de forma estudada. Aquela história era um disparate, e Luciano contrapôs indignado. Perdoe-me, seu Abílio, mas quer realmente nos fazer crer que o senhor saiu à noite no meio daquela tempestade só para nadar? Não quero fazê-lo crer em nada, seu Luciano, objetou Abílio em tom gélido. E por mim, nem lhe daria explicação alguma. No entanto, meu filho insiste em lhe contar o que aconteceu. Pois foi isso mesmo, acredite se quiser. O fato é que meu pai, um homem vivido, profundo conhecedor desses mares, por pouco não se deixa arrastar por uma onda um pouco mais forte e encorpada. A sorte, repito, era que eu estava presente. Ouvi quando ele saiu e o segui, alcançando-o bem a tempo de evitar uma tragédia. História interessante e fantástica. Por quê? Não acredita? Luciano, olhar incrédulo, respondeu calmamente. Não. Sabe, seu Luciano, a alma de um homem pode conter tormentos muito maiores do que o senhor imagina, e muito diferentes do que supõe. Vicente terminou essa frase encarando-o com ar ameaçador, e Luciano já ia contestar, quando Clarissa se adiantou. O que quer dizer com isso, Vicente? Nada. Não quero dizer nada. O clima era visivelmente tenso. Estava claro que Vicente, de uma hora para outra, resolveu chamar para si a defesa do pai, e o rapaz talvez representasse uma ameaça muito mais perigosa do que Abílio. Enquanto este era maduro e ponderado, Vicente era jovem e rebelde, muito capaz de atitudes cruéis e impensadas. Antes que Clarissa pudesse dizer alguma coisa, a vozinha de Angelina se fez ouvir, fina e frágil, como um lamento. Oh, parem! Por favor, parem! Não suporto mais! Angelina! Censurou Vicente. Não, não! Continuou a menina. Já não aguento mais. A verdade. Clarissa deve conhecer a verdade. Cale-se, Angelina! Gritou Vicente, levantando-se e desferindo-lhe uma bofetada no rosto. A menina levou a mão às faces e desatou a chorar copiosamente, erguendo-se de súbito e encarando o irmão com os olhos em fogo. Todos estavam por demais chocados com aquela atitude para dizer alguma coisa, até Abílio, que permaneceu parado, sem esboçar qualquer reação. A menina, ferida em seu orgulho e em seus sentimentos, disparou. Eu o odeio, Vicente. Você é um monstro, e mamãe jamais teria nos deixado se não fosse por você. Completamente descontrolada, Angelina saiu correndo porta fora, ganhando a direção da praia, e Clarissa teria ido atrás dela se Abílio não a tivesse impedido. Pare, Clarissa, ordenou categórico. Ninguém sai daqui. Angelina é minha filha, e é comigo que vai se entender. Saiu decidido, seus passos afundando na areia, pisando firme sobre as pegadas da filha. Quando voltou para casa, Angelina já estava mais calma e controlada. Vinha pela mão do pai, que a apertava, tentando passar-lhe segurança. Na sala, todos ainda estavam presentes, ansiosamente aguardando a sua volta. Logo que eles entraram, Vicente correu para ela e, tomando-lhe as mãos entre as suas, levou-as aos lábios e falou com voz sentida. Sinto muito, Angelina, eu não queria. A menina, emocionada, enlaçou-lhe os dedos e tornou com meiguice. Está tudo bem, Vicente, já passou. A cena não deixou de ser comovente, e ninguém conseguiu se mover.
a respiração presa e os olhos úmidos. Havia uma cumplicidade silenciosa entre eles que deixou Clarissa confusa e aborrecida por estar sendo excluída de seu segredo. Eles logo se retiraram, deixando Clarissa, Luciano e Jerusa completamente pouco à vontade, com a sensação de que não eram mais do que estranhos naquela casa. Acho melhor irmos embora, aventou Luciano. E você deveria ir conosco, Clarissa. Não posso partir, Luciano, não agora. Já estamos perto da verdade. Mas que verdade? Objetou Jerusa, que já não via a hora de voltar. De que o senhor Abílio matou a esposa? Sim. O que importa isso agora? Se ele a matou mesmo, que diferença faz para nós? Muita. Isso prova que ele é um assassino. E daí? O que você irá fazer? Clarissa tem razão, concordou Luciano após breve reflexão. Se o senhor Abílio é mesmo um assassino, então ela talvez corra grande perigo. Por isso é que você deve vir conosco, suplicou Jerusa. Por mim, não ficava nem mais um minuto nessa casa, partiria hoje mesmo. Já disse que não posso partir, insistiu Clarissa. Não vou abandonar Angelina. Angelina não é sua filha e, pelo visto, está conivente com as barbaridades do pai. Você não vê que não pode salvá-la? Está errada, Jerusa. Angelina é apenas uma menina assustada. É meu dever ajudá-la. Sinceramente, Clarissa, ponderou Luciano, só o que me preocupa é você. E quanto a Dona Leonor? Esqueceu-se de nosso compromisso? Nosso compromisso se encerrou no dia em que o senhor Abílio nos expulsou daquele quarto. É assim mesmo que pensa, Luciano? Vai desistir agora de ajudá-la também? Logo você, que ergue bandeiras e armas em defesa da verdade? Logo você, que se diz tão espiritualizado? Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Tem a ver com segurança. O senhor Abílio é um homem perigoso. Muito me admira você falar isso, meu irmão, pois outro dia mesmo não aventou a possibilidade de ele ser inocente? Isso foi no outro dia, mas agora não sei, e se quer que lhe diga, nem me interessa mais saber. Inocente ou culpado não é problema nosso. Vamos embora daqui, e ele que fique com seus fantasmas. Ainda que quisesse, eu não poderia partir, redarguiu Clarissa, sentindo um calafrio e abaixando o tom de voz. Não em um navio. Tem tanto medo assim de navios? Tenho. Você não sabe o que passei. Nós entendemos, retrucou Jerusa, mas nós a ajudaremos a superar esse medo. Vai dar tudo certo, você vai ver. Já disse que não vou, mas se vocês quiserem, podem partir. E nem precisam esperar até o Natal. Podem ir agora. Não seja ingrata, Clarissa, zangou Jerusa. Só estamos querendo ajudar. Não é dessa ajuda que preciso. Preciso de gente corajosa que lute comigo para descobrir a verdade. Luciano permaneceu impassível e Clarissa apelou. O que há com você, Luciano? Por que se acovardou? Desistiu de fazer prevalecer a verdade e a justiça? Não sei, respondeu ele desanimado. Algo dentro de mim me diz que não vamos gostar do que vamos descobrir. Seja o que for, temos que descobrir. Não há crime maior do que tirar a vida de alguém, e não há nada no mundo que supere a verdade. Será que a verdade não pode ser mais cruel do que imaginamos? Será mesmo a morte o caminho mais horrível? Não existirá no mundo um destino mais cruel do que a perda do corpo físico? Como assim? O que você quer dizer com isso? Não entendo. Nem eu compreendo muito bem. Só o que sei é que alguma coisa dentro de mim me diz que há por detrás dessa história algo muito mais doloroso do que parece. Isso não é mais um motivo para ficar? Luciano estava em dúvida. A irmã tinha razão, mas ele estava vivendo imenso conflito interno.
Se por um lado sua alma e seu coração pediam para ficar, por outro, sua mente lhe dizia para partir e não se envolver mais com aquilo. Não era problema dele. Luciano, por favor, implorou Jerusa, com medo de que ele mudasse de ideia. A dúvida era imensa. Ele queria fazer a vontade de Jerusa, mas era seu dever ajudar a irmã. Ficou olhando de uma para outra, tentando achar a resposta correta para seus questionamentos, oscilando entre ir e ficar. Até que se decidiu. Tinha que fazer o que achava certo, não o que lhe pediam. Olhou mais uma vez da mulher para a irmã e finalmente arrematou. Está bem, Clarissa. Ficaremos até depois do Natal, e se até lá tudo permanecer na mesma, partiremos com ou sem você. Está certo? Oh, Luciano, obrigada. Sabia que podia contar com você. No dia seguinte, Clarice estava com o rosto apoiado no vidro da janela, pensando nos últimos episódios daquele mistério, quando Angelina entrou e pousou a mão sobre o seu ombro, assustando-a imediatamente. Desculpe, Clarissa, eu bati, mas você não respondeu. Que bom que veio, Angelina. Fico muito feliz em vê-la aqui. Espero que não esteja zangada. Zangada? Eu? Por que estaria? Por causa do que aconteceu ontem. Clarissa balançou a cabeça e abraçou-a, falando com voz doce. Não fiquei zangada, apenas preocupada. Com o quê? Com você. Não quero que se magoe. Não estou magoada, Clarissa. Já passou. Havia sinceridade no olhar de Angelina, e Clarissa apertou sua mão, perguntando com voz doce. Por que Vicente fez aquilo? Do que ele tem medo? Angelina se desvencilhou, tentando fugir, mas Clarissa a impediu. Por que não se abre comigo? Quero ajudá-la. Não confia em mim? A garganta de Angelina parecia sufocar. Queria contar a verdade, mas também tinha medo. Medo das consequências, do que pudesse acontecer se falasse. Ela tossiu nervosamente, alisou a barra do vestido e começou a falar bem baixinho. Meu pai fez uma coisa horrível. O quê? O que ele fez? Não posso contar. Só o que posso lhe dizer é que ele cometeu um crime. E agora tem medo de ter que pagar. Que crime? Do que mais precisamente você está falando? É sobre sua mãe, não é? Diga, não tenha medo. Seu pai matou sua mãe, não foi? Pode dizer. Assustada com as acusações diretas e insensíveis de Clarissa, Angelina se soltou dela e correu para a porta, finalizando antes de sair. Não odeie meu pai, Clarissa. Ele sempre foi um homem bom. A porta do quarto se fechou lentamente, depois que ela saiu, e Clarissa permaneceu pensativa. Estava claro que a menina sabia de tudo o que acontecera, mas tinha medo de falar. Medo de que o pai tentasse alguma coisa contra ela, mas de que ele tivesse que responder pelo seu crime. Apesar de tudo, Angelina amava muito o pai e não queria vê-lo atrás das grades, o que era compreensível. Teria ela o direito de tirar da menina o pai, depois de haver perdido também a mãe? Capítulo 23. Olhar vago e distraído, Clarissa passeava pela praia. Estava angustiada, sem saber o que fazer, e saiu para dar uma volta. Ainda era cedo e todos dormiam. Havia tantas coisas a resolver. Há muito estava dominada pela ideia de que precisava descobrir como e por que Abílio matara a esposa. Mas só então começou a se perguntar o que faria quando descobrisse. Teria coragem de o denunciar? Para quê? Para afastá-lo do convívio com os filhos, a quem à sua maneira amava? E o que dizer de Angelina, que temia perdê-lo? E Vicente? Clarissa gostava muito de Vicente, não podia mais esconder. Se o houvesse conhecido antes, apesar de pouco mais velha,
Tinha certeza de que se apaixonaria por ele. Ou será que já não estava apaixonada? Sacudiu a cabeça, como que tentando espantar aquele pensamento, quando outro ainda mais aterrador lhe ocorreu. Se Abílio fosse preso, o caminho ficaria livre para que eles pudessem assumir seu amor. Ela poderia continuar ali, cuidando de Angelina, e Vicente se tornaria seu amante. Amante? Mas o que estava dizendo? Ela era uma mulher honesta, decente, digna. Como podia se deixar levar por ideias tão mesquinhas e monstruosas? Horrorizada com seus próprios pensamentos, Clarissa estacou, sentindo vergonha de si mesma. Será que tomara muito sol? Mas o calor daquela época podia ter-lhe afetado o juízo. O mar estava de um azul sereno e cristalino, muito convidativo, e ela pensou em se refrescar. Tinha medo da água, mas queria tentar, e descalçou os sapatos. A friagem da água lhe causou bem-estar, e ela avançou um pouco mais, erguendo a saia bem acima dos joelhos. O chão ia afundando à medida que ela entrava, e ela soltou o vestido ao longo do corpo, achando graça no balão que ele fez ao seu redor. Entretida com o vestido, entrou um pouco mais, até que a água lhe atingiu a cintura, e ela curvou o tronco para a frente, abaixando a cabeça e jogando os cabelos por cima da cabeça. Eles logo tocaram a água, e ela os foi derramando sobre o mar, até que seu nariz e sua boca se aproximaram da água também. Mas que depressa ela ergueu o corpo, atirando água por todo o lado, pensando que ia sufocar. Mas nada aconteceu. O mar estava sereno e a água distante de seu nariz. Tentando superar aquele pavor, Clarissa fechou os olhos e abaixou a cabeça novamente, deixando os cabelos soltos por cima do rosto, até que eles foram se espalhando pela água. Em breve, os cabelos de Clarissa estavam submersos, e a água tocou seu couro cabeludo. Ela se assustou e deu um salto para trás, mas não tirou a cabeça da água. Ao contrário, afundou-a novamente, e o frescor da água se insinuou pelos seus poros. A sensação era maravilhosa. Apesar do medo e da respiração descompassada, Clarissa balançou a cabeça, agitando os cabelos na água, e abriu os olhos lentamente, assustando-se com a visão invertida de um homem parado atrás dela. Ela endireitou rapidamente o corpo, os cabelos caindo sobre o rosto e o redor das espáduas, a água pingando sobre o peito arfante. Vicente! Gritou. O que faz aí parado? Quase me mata de susto. Efetivamente, era o rapaz quem estava atrás dela, segurando um caniço em uma das mãos e na outra 2 peixes bem atados a uma linha. Ora, ora, Clarissa, eu é que lhe pergunto, respondeu ele em tom zombeteiro. O que faz aqui dentro da água, de roupa e tudo? Vim dar uma volta, respondeu ela com azedume. E você? Pensei que ainda estivesse dormindo. Estava pescando. Onde? Não o vi. Ali, atrás das pedras. Clarissa seguiu com os olhos a direção em que seu dedo apontava. Depois tornou a encará-lo e disse friamente: Pois muito bem, volte para sua pescaria. Começou a sair da água, passando bem rente a ele. Mal contendo a perturbação que a presença da moça lhe causava, Vicente segurou-a vigorosamente pelo braço, fazendo com que ela voltasse o rosto em sua direção. O que está fazendo? Esbravejou ela. Solte-me. Ele a segurou e a encarou magoado. Por que está me tratando assim, Clarissa? O que foi que lhe fiz? A mim, nada, revidou ela com desdém. Mas não gosto do jeito como trata sua irmã. Já lhe pedi perdão. E isso basta? Angelina pensa que sim. Angelina é só uma criança e não vê maldade em nada. E você, o que vê? Vê maldade em mim?
Em meu pai? O que aconteceu com você, Vicente? Tornou ela, mudando o tom de voz. Pensei que fosse meu amigo, mas agora... Agora? Não sei o que dizer. Parece que me vê como sua inimiga. Ele acercou-se dela e encarou-a com seus profundos olhos verdes. Por um instante, Clarissa se esqueceu do que conversavam, e o impulso aproximou o seu rosto do dele, e seus lábios chegaram a se roçar. Mas dessa vez foi Vicente quem a repeliu, empurrando-a com uma certa selvageria no olhar. Não. Ela também recuou, mexendo nervosamente nos cabelos, e considerou. Creio que não devemos mais nos falar. Como assim? É melhor para nós dois que não nos falemos mais. Apesar de tudo o que sinto por seu pai, você é meu enteado, e não é correto me deixar levar pelas emoções. Que emoções? Do que você está falando? De nada. E agora, com licença, preciso voltar. Já é quase hora do café. Embora quisesse deixá-la partir, Vicente não conseguiu se conter e a agarrou novamente pelo braço, apertando-a de encontro ao peito. Que emoções são essas? Insistiu ela com fúria. O que está tentando me dizer? Já disse que não é nada, e agora solte-me, gritava ela enquanto se debatia. Você está me machucando. Mas seu ânimo era fraco e seu desejo imenso. Vicente não estava disposto a soltá-la. Ele queria, mas não conseguia. Por mais que se esforçasse, ela não lhe saía da cabeça. Ele a amava e sabia que seu amor era proibido, mas não podia evitar. Era um sentimento muito forte para se controlar, e ele já não conseguia mais ocultá-lo dentro de si mesmo. Contudo, tinha o pai. Ela era a mulher de seu pai, e ele o amava e respeitava demais para se envolver naquela sórdida traição. Preferia morrer a ter que trair o pai. Ao contato do corpo trêmulo de Clarissa de encontro ao seu, Vicente sentiu que o desejo o ia amolecendo, e ele começou a se deixar dominar pela emoção. Ela, por sua vez, há muito desistira de lutar. Tinha medo de seus sentimentos, mas também não podia resistir. Ela lhe parecia tão frágil, presa pelos seus braços, fitando-o com olhos úmidos, os lábios entreabertos num suspiro mudo. Ele não resistiu. No impulso, colou os lábios aos dela e beijou-a com paixão, estreitando-a com ardor. Deitou-a sobre a areia e começou a acariciá-la. Clarissa, sem resistência, ia se entregando, até que ele, subitamente, desvencilhou-se dela e se ergueu de chofre, gemendo arrependido. Não posso, não posso. Eu a amo, Clarissa, mas não posso. Sinto muito. Vicente apanhou o caniço e os peixes caídos no chão e correu, deixando Clarissa deitada na areia, o peito subindo e descendo, olhos fechados, implorando perdão a si mesma. Correu para casa e foi ao poço lavar-se, largando os peixes na cozinha. O pai estava na sala, lendo um periódico, e ele tentou passar sem ser percebido. Vicente, ouviu o pai chamar. É você, meu filho? Ele parou a meio e, sem se voltar, respondeu. Sim, papai, sou eu. Onde esteve? Pescando. Dava para perceber que algo havia acontecido, e Abílio soltou o jornal e aproximou-se do filho, justo quando Clarissa vinha chegando, toda molhada e suja de areia. Abílio correu os olhos de um a outro e imediatamente compreendeu. Durante alguns minutos, um silêncio constrangedor se insinuou entre eles, e os três permaneceram parados e confusos, se olhando sem nada dizer. Em dado momento, as lágrimas embaçaram os olhos de Abílio, que estendeu os braços para Vicente e o abraçou quase em desespero. Aconteceu alguma coisa? Indagou Clarissa, receando que Abílio os houvesse visto na praia. Não, Clarissa, respondeu Abílio sem soltar o filho.
Vá se lavar e sirva o café, por favor. Clarissa não respondeu e fez como ele mandou. Assim que ela saiu, Abílio soltou Vicente e, o olhar fixo no seu, afirmou com tristeza: Você a ama, não é verdade? Ao invés de responder, Vicente desatou a chorar e atirou-se aos pés do pai, suplicando com angústia: Perdoe-me, pai, perdoe-me. Você não tem que me pedir perdão, conseguiu Abílio dizer, apesar do pranto que embargava sua voz. Ninguém tem culpa de amar. Mas ela é sua esposa. Posso abrir mão dela, se você quiser. O quê? Como? Posso ir me juntar à sua mãe. Em breve. Não diga isso. Nunca mais repita isso, meu pai. Nunca mais. Acalme-se, Vicente. Não precisa se descontrolar. Não houve nada entre nós, eu juro. Não houve, nunca. Tenha calma, meu filho. Acredito em você. Um pouco mais calmo, Vicente enxugou as lágrimas e encarou o pai. O senhor também a ama, não é? Ele mordeu os lábios, lutando para que as lágrimas não transbordassem, e balançando a cabeça, murmurou: Não sei, juro que não sei. Mais tarde, naquela mesma noite, Clarissa se viu ao lado de vó Tonha, mas dessa vez não havia mais a praia. Não aquela praia, mas uma outra, muito distante de sua terra natal. O que significa isso? Perguntou ela a Tonha, surpresa com aquela brusca mudança. Essa é a última etapa de suas vidas que você precisa rever antes dos acontecimentos que se irão suceder. Depois disso, não haverá mais necessidade de evocar o passado. Como assim, vó Tonha? Não estou entendendo. Mas vai entender. Para isso é preciso que você aceite o seu passado. Aceitar o quê? Você vai ver. Em silêncio, Tonha segurou a mão de Clarissa e conduziu-a até uma aldeia de negros. Como que espectadoras de um sonho, as duas entraram na aldeia e começaram a acompanhar tudo o que ali se passava. Continua no capítulo 24. Até lá!